E aí, gurizada do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesses momentos tão difíceis aí que a gente está vivendo, todo mundo trancado dentro de casa, na quarentena, a gente tentando dar um jeito aí, estudar, criar algumas ferramentas, algumas artimanhas para a gente não perder muito do nosso ano letivo, que certamente está sendo afetado aí, né? Assim, não só o ano letivo, mas todas as nossas vidas estão sendo afetadas por essa pandemia aí. Bom, eu estou passando aqui hoje para gravar esse videozinho, tá? Eu vou fazer uma retomada daqueles slides que eu passei para vocês e a ideia aqui não é ter um vídeo assim, uma super produção, né? Nada de youtuber, e sim mais uma coisa mais simples, uma aulinha só para a gente ir falando a respeito dos slides ali. A gente estava estudando, né, o que a gente chama de epistemologia ou teoria do conhecimento. A epistemologia ou teoria do conhecimento é um ramo da filosofia, que aborda a natureza do saber, tá? Então, ou seja, essa investigação, como eu havia falado para vocês, ela vai surgir lá na Grécia Antiga, há muito tempo, antes mesmo de Sócrates, de Platão. Essa discussão já existia a respeito da natureza do conhecimento, tá? Ou seja, e isso estava muito imbricado com a ideia propriamente de como eles acreditavam na vida, na alma, lembrando que os gregos tinham a percepção de que a alma não morria, né? E de que o conhecimento propriamente ficava armazenado na alma. Bom, essa discussão eu até apresentei para vocês em sala de aula, né? Faltou a gente entrar nessa questão aqui das formas de conhecimento. Bom, a grosso modo a gente tem aí 5 tipos de conhecimento, tá? O conhecimento do senso comum, também conhecido como conhecimento vulgar, o conhecimento mítico, o conhecimento religioso, o científico e o filosófico, né? O mítico e o religioso, eles estão aí entre esse parênteses, né, nesse colchete, chave, eu não sei se isso é colchete ou chave, não me lembro, faltei essa aula de matemática, mas é uma chave. A produção me informou aqui, é uma chave. Então, o conhecimento mítico e religioso, eles têm uma proximidade, tá? A gente percebe que aqui ele vai aparecer separado, tá? Mas volta e meia vocês podem encontrar e se parecem muito, porque ambos aqui, aonde é que há essa junção entre eles aqui, aonde que eles se aproximam, né? Porque ambos vão buscar explicações, a origem do conhecimento, a origem das coisas, todos vai convergir sempre para uma natureza mística, religiosa, ou seja, sempre para Deus ou deuses, né? Então a gente cai, e voltando ali para aquele outro slide, é uma evolução, tá? Ou seja, você sai do conhecimento natural, do senso comum, evolui para o campo mítico e religioso. Do religioso, né, primeiro porque na concepção ali você primeiro tem a mitologia, depois você passa por uma religião, por exemplo, aí pensando numa religião como o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, onde há toda uma filosofia por trás, né? A partir disso você evolui para um conhecimento científico, e o conhecimento filosófico, ele está por trás também, né, do conhecimento religioso e do mítico. Nós vamos falar um pouquinho melhor sobre isso aí. Bom, então a primeira forma de conhecimento é o conhecimento do senso comum, tá? Então, o que o slide diz ali, né, consiste em uma série de crenças admitidas por um determinado grupo social, de modo espontâneo, ingênuo, não crítico, e que são decorrentes de experiências casuais. É uma forma de conhecimento que ainda está ligada apenas à percepção dos fenômenos, sem dar a estes explicações mais elaboradas. Bom, é basicamente isso, né, que a gente falou. Você até trabalhou um texto em sala de aula sobre a diferença entre o senso comum e o conhecimento científico, tá? O conhecimento do senso comum, ele é aquele conhecimento que está muito ligado à tradição, que está muito ligado à cultura de um determinado lugar ou de uma determinada pessoa. Você pensa que essa pessoa está em algum lugar, né? Enfim, está relacionado com isso. Você pensa assim, então, conhecimento do senso comum, ele não aprofunda, ele é um conhecimento que a gente chama
raso, é um conhecimento que ele está na atmosfera do cotidiano, ou seja, tu absorve aquele tipo de conhecimento por estar ali, mas ele não te exige e não te obriga a buscar mais coisas, sabe? É tipo aquela coisa assim, você aprende que toda vez que está nublado, que o céu está um pouco carregado, vai chover, mas tu não aprende a investigar o porquê que o céu fica nublado, porquê que o céu fica carregado, né? E na grande maioria das vezes chove, mas tem vezes que não chove também. Ou seja, então você pensa assim, esse tipo de conhecimento está relacionado com a tradição, com o costume, com aquilo que tu aprende no cotidiano. E por isso que é tido como senso comum. Ele não é válido? Sim, ele é muito válido. O conhecimento, né, do senso comum, ele é válido. A questão é que, quando a gente compara senso comum com conhecimento científico, aí sim a gente percebe que há uma diferença enorme entre esses dois tipos de conhecimento. Mas, por exemplo, há muitas coisas do próprio senso comum que o conhecimento científico vem buscar nele. Por exemplo, quando você está investigando coisas da cultura de um povo, coisas da natureza de um povo, por exemplo, ervas de chá, né? Isso não tem aparentemente nada de científico em fazer um chá, né, de uma determinada erva porque passa determinada dor. A ciência vai no medicamento, vai na substância química, mas se você pensar que o remédio existe, ele está na parte final, mas lá no início há o quê? Né? Há uma natureza de um senso comum, de um conhecimento cultural que vai dizer, não, essa erva aqui é indicada para determinado tipo de dor. E aí, com a evolução do conhecimento, você percebe que a ciência vai pegar, sorver esse tipo de conhecimento, né? Ver que, bom, então se essa erva aí é indicada para determinado tipo de dor, significa que ela tem algum tipo de propriedade medicinal, e passa a investigar aquilo ali. Então, ou seja, né, o conhecimento do senso comum, ele tem uma validade enorme. A gente até pode dizer isso certamente, que todo conhecimento começa no senso comum, né? E ele tem uma validade. Você vai lembrar lá dos exemplos que eu citei em sala de aula, né? Dos pescadores, por exemplo, o cara que vai todos os dias para o mar, que vai para a praia pescar. Esse cara não tem conhecimento, ele não tem aplicativos ali que vão dizer aonde está a corrente, para onde vai estar o quadrante do vento, ele não tem. Mas só observar, entrar no mar, ele já sabe se vai dar peixe, se não vai, né? Porque é o conhecimento adquirido na experiência, na vivência. Tá? E hoje você tem uma série de tecnologias que tu pode, né, usar. Mas, por exemplo, uma pessoa dotada dos melhores aplicativos, se ela não souber usar e não tiver um conhecimento prático também da coisa, vai ficar perdido. Vai ficar perdido. Né? Então, a gente usa muito isso, por exemplo, na questão aqui, hoje em dia, dos transportes, né? Para dirigir um Uber, qualquer um, basta ter uma carteira de motorista, saber dirigir um carro, tu dirige, porque tu vai botar um endereço ali, tu vai entrar no carro, vai pilotar e vai chegar em determinado lugar. Mas há estudos, eu já vi uma matéria que já falava sobre isso, assim, do quanto os aplicativos estão retirando habilidades, por exemplo, naturais do ser humano, por exemplo, de localização, de senso geográfico. Que um taxista, né, que começou a dirigir transporte de pessoas na cidade antes de ter aplicativo, da era dos aplicativos, ele conhece tudo. Ele sabe atalhos, ele sabe. O senso de localização dele é muito maior do que uma pessoa que só dirige por meio de GPS. Então você vê que o senso comum ele é importante, né? E não é pior do que os outros. Ele é um conhecimento mais simples, mas ele não é, né, como durante alguns movimentos assim filosóficos desdenharam do senso comum. A gente vai ver que depois, a partir do século, porque quando se tem um surgimento do movimento racionalista, da Revolução Científica do século XVII, eles passaram a olhar para todas essas pessoas, né, que viam a ciência como grande norte de tudo, assim,
que iria dar as respostas todas para os problemas do mundo, eles desdenhavam do senso comum, da cultura, né, das coisas, dizendo, isso aí, esse cara aí não presta, porque é senso comum, ele se baseia em opiniões rasas e tal, não sei o quê. Bom, mas depois precisou vir lá, né, o movimento empirista, principalmente a figura de David Hume, que é um grande filósofo, que retoma a questão da tradição como forma de conhecimento, que vai resgatar de novo e dar uma nova valoração para o conhecimento do senso comum. Bem, próximo é o conhecimento mítico. E aí sim, esse é bem simples, né, mas muito pouco usado hoje em dia. Mitologias, né, a gente não tem aí, talvez a gente não tenha grandes religiões hoje que se baseiam em sistemas mitológicos, né? Mas durante muitos e muitos séculos foi a forma de conhecimento que mandou assim no mundo, né? As pessoas tomavam conhecimento das coisas a partir dos deuses. E aí fica uma dica aqui para vocês darem uma olhada, quem tiver mais vontade assim de conhecer, dá uma olhada num canal no YouTube chamado Foca na História, tá? E ali tem vários playlists, bota playlist de mitologia grega. É um canal muito interessante que mostra muito. Se eu tivesse em aula, eu ia passar para vocês alguns vídeos dele, para vocês verem como é que se dá a questão do conhecimento. Até posso deixar o link depois ali para vocês assistirem em casa, já que estão aí em casa, né? Assistir, fazer um resuminho, alguma coisa do tipo, ou somente assistir mesmo, né? Para vocês verem assim, como é que se dava as explicações por meio dos deuses. Ou seja, quando pensava assim, como surgimos, de onde viemos, como o mundo surgiu, né? Os gregos tinham explicações míticas para tudo, né? Então, ou seja, aonde ele se liga um pouco com a religião, né? Por não estar em questões, por exemplo, da nossa natureza física, e sim metafísica, né? Ou seja, não está no campo do palpável, do que a gente pode tocar ou sentir, enfim, mas sim numa natureza externa a nós. Tá? Então, o conhecimento mítico baseia-se em explicações para determinados fenômenos da imaginação, ou seja, né, em explicações para determinados fenômenos da imaginação das pessoas, numa determinada comunidade, e que tem por função dar sentido a tudo que a natureza parece estranho e que foge do domínio do homem. Ou seja, né, aquele tipo de explicação que aonde a razão não consegue alcançar, não consegue atingir, você usa a ferramenta, né, da mitologia ou da religião. Aí que tem os links também para vocês darem uma olhada sobre os tipos de conhecimento que é. Bom, então a gente estava falando aqui do conhecimento teológico ou religioso, né? Então a gente está falando aqui, esse tipo de conhecimento ele prevaleceu muito. A gente pode trazer assim um exemplo mais claro dele na época da filosofia medieval, ou seja, do período medieval, onde a Igreja Católica teve um papel central dentro de todo esse período aí. As instituições, ou seja, ela era a única instituição, né? A Igreja Católica era a única instituição que predominava, que existia dentro daquele mundo completamente descentralizado. A Igreja fazia o papel de um Estado único, que estava presente nas mais diversas ramificações, ou seja, né, das monarquias, dos reinos, dos feudos, enfim. Então, nesse período aí, ou seja, é um período que marca o crescimento também da Igreja Católica, e a gente vai perceber que começa com Santo Agostinho, no século IV, e vai basicamente assim terminar com São Tomás de Aquino no século XI. O grande florescimento da filosofia teológica, ou seja, da filosofia religiosa cristã católica, né?
são eles os grandes arquitetos da igreja, são eles os caras que trazem uma filosofia para a religião. Até então, ou seja, antes desses pensadores, e não é só dois, tá? Tem que deixar bem claro aí que não são só dois pensadores teológicos, assim, ou seja, da Igreja Católica, são uma série deles que vão ser extremamente importantes para criar a filosofia da religião. Mas com eles a gente pode dizer que são os maiores e marcam dois períodos, assim, ou seja, um está no início da Idade Média, outro está no final, e são pensadores que trazem uma base filosófica do cristianismo, que até então era apenas uma crença, né? Apenas um grupo de seguidores, de pessoas que acreditavam em alguma coisa, nas palavras, né, de Jesus, mas não tinha uma base filosófica. Então, com eles é que surge especificamente a teologia, né, um estudo mais embasado, mais filosófico do próprio cristianismo, tá bem? Então, esse tipo de conhecimento, ele vigora. Se vocês pegarem esses autores, vocês vão ver que, né, é muito bacana de ler o pensamento deles, mas que há um predomínio total, né, da visão religiosa de mundo. Tá? Depois disso, então, a gente vai começar a perceber, a partir eu falei ali do São Tomás de Aquino, ou seja, a partir dele, tu tem uma caracterização, assim, ou seja, o São Tomás de Aquino, a gente costuma dizer na filosofia que Santo Agostinho, ele se aproxima muito mais do pensamento platônico, ou seja, de um pensamento muito mais metafísico, de um pensamento de uma ideia de mundo perfeita, né, de uma ideia mais cristã, enquanto que o próprio Aquino, ele está muito mais próximo do Aristóteles, ou seja, né, o Aristóteles já era um filósofo mais, a gente chama assim, mais do empirismo, né, um filósofo que as ideias dele estavam muito baseadas a partir da experiência, a partir do que ele vivia e do que ele via. Então, as deduções, as conclusões que ele chegava eram todas baseadas a partir da própria experiência. E o São Tomás de Aquino traz um pouco disso, né? Ou seja, já é um cristianismo que se aproxima, ou como a gente fala assim, flerta um pouco mais com um conhecimento da experiência, valoriza uma coisa mais menos subjetiva e mais empírica. Com isso, começa-se a abrir uma brecha para o surgimento da ciência, né? Então, o próprio campo do conhecimento, ele começa a se abrir para novas experiências, né? Ou seja, ele começa a abrir para algumas coisas que estavam ali já se evidenciando, mas claro que isso de uma maneira muito tímida. A gente está falando do século XI, né? Mas logo ali adiante, 2, 3 séculos, né? Isso na história não é muita coisa. A gente começa a perceber já o surgimento da ciência tomando um espaço que antes era ocupado pelo conhecimento religioso. E aí, bom, são várias, né, etapas até se chegar, por exemplo, na Revolução Científica. E com isso, né, a partir da Revolução Científica, a gente vai ter aí um domínio da ciência como forma de conhecimento mais seguro e mais apropriado para explicar as coisas, né? Então, o conhecimento científico é aquele que, através de instrumentos, técnicas e recursos de observação, procura explicar os fenômenos da natureza. Ao contrário, né, do conhecimento vulgar, do senso comum, o conhecimento científico baseia-se em análise, demonstrações e recorre somente à observação dos fatos. Tá? Então, ou seja, uma característica do conhecimento científico, além dessa questão da observação, é a questão do método, né, que talvez tenha mais adiante aqui, né? A questão do método, e um dos principais caras a criar o método científico é o Francis Bacon, um filósofo, cientista inglês, que ele vai trazer o método, né? Tanto o método dedutivo quanto o indutivo, que são os pilares da ciência. Eles dizem, assim, para a ciência ser uma coisa confiável, as pessoas acreditar que as nossas conclusões, né, são verdadeiras, a gente precisa ter uma forma de fazer. E isso tem que ser claro
que ser demonstrável para todos. Né, fazer alguma descoberta, você tem que mostrar como tu chegou naquela descoberta. Ou seja, então ele vai trazer essa contribuição. Hoje a gente não fala, né, qualquer experiência científica, ela tem que ter um método de forma bem clara para se fazer. Então, qualquer coisa, isso é a receita, o método é a receita de bolo, né? Como tu vai fazer para chegar e atingir determinado fim. Tá? Então, o conhecimento científico, então, ele vai além da visão prática, né, empírica, preocupa-se não só com os efeitos, mas principalmente com as causas e as leis que o motivaram. Essa nova percepção de conhecimento se deu de forma lenta, gradual, como eu já disse a vocês, evoluindo de um conceito que era entendido como um sistema de proposições rigorosamente demonstradas e imutáveis para um processo contínuo de construção, onde não existe o pronto e o definitivo. É uma busca constante de explicações e soluções e a reavaliação de seus resultados. Esse conceito ganhou força a partir do século XVI, em Copérnico, Bacon, Galileu, Descartes e outros pensadores. Então, como eu falei para vocês, uma das características do método científico, da ciência, né, do conhecimento científico, é o método. Então, se nós temos um método, é importante ter uma outra coisa, que vai ser o pilar da ciência, né, que é justamente o fato dela não ser uma verdade absoluta. Da ciência está sempre buscando respostas. Não há uma resposta pronta para tudo e nem imutável. O pilar da ciência é justamente esse, né? É não ter uma verdade absoluta sobre as coisas. É aquele exemplo que eu sempre uso em aula. Se um médico que se formou há 50 anos atrás, ele continuar medicando as pessoas como ele medicava, o que era, né, tendência lá há 50 anos atrás, esse médico está desatualizado. Talvez os remédios não façam mais efeito do que as próprias doenças se modificam. Né? Então, ou seja, ele precisa se atualizar. Se ele tivesse aquele conhecimento adquirido lá há 50 anos atrás, bastasse, mas não basta. Talvez porque as áreas da saúde são as áreas que mais exigem um estudo constante. Por quê? Porque elas acompanham a evolução, né, das doenças, a evolução da sociedade, e cada ciência acaba tendo um ritmo um pouco diferente. Eu falei isso em aula para vocês. As áreas médicas, elas têm um ritmo muito mais acelerado, por exemplo, que as áreas humanas. Porque as áreas humanas, os efeitos são sentidos a longo prazo. Às vezes um livro que é publicado, ele demora 20, 30 anos para ter um efeito na sociedade, para as pessoas lerem, entenderem aquilo que aquele cara estava compreendendo. Agora a gente está vendo aí, né, vivenciando a questão da pandemia. E a gente percebe que o que é a ciência, as áreas médicas que estão aí buscando, e que o próprio vírus se modificou. Ou seja, então já não dá para combater o vírus da mesma forma como se combateu ele no primeiro surto de epidemia. Então, ou seja, a gente está percebendo, a gente percebe que a ciência não há uma verdade absoluta, entendeu? E vocês devem estar acompanhando os noticiários e vendo o quanto a ciência, ela leva em consideração esse tipo de coisa, né? De não existir uma verdade pronta sobre as coisas. Tá? Essa é a principal característica, método e não ter uma resposta pronta para tudo. Está sempre se mudando, se adaptando. Tá? Então, no conceito teórico, no seu conceito teórico é tratado como um saber ordenado e lógico que possibilita a formação de ideias num processo complexo de pesquisa, análise e síntese, de maneira que as afirmações que não podem ser comprovadas são descartadas no âmbito da ciência. Então, esse conhecimento, né, é privilégio de especialistas das diversas áreas da ciência. Então, como eu disse para vocês, a ciência, o campo científico é dividido em
inúmeras áreas, eu não sei dizer para vocês aqui agora assim quantas áreas são, mas podemos pegar a própria escola aí, né, vocês fazem trabalhos divididos em áreas humanas, matemática, da natureza, linguagens, e se subdivide muito mais. Eu não sei, se eu começar a inventar aqui eu vou falar coisa errada, né? Mas existem muitas subdivisões. E cada área, isso é uma outra característica, né? Que cada área fala meio que por si, assim. Essa o que a gente chama de compartimentação do saber. Isso é uma coisa que evoluiu muito nos últimos anos, né? Porque se vocês fossem pegar uma pessoa aí que se formou mais ou menos uns cursos como eram organizados no início do século, você perceber que não havia tantas subdivisões. Por exemplo, o cara que se formava em engenharia, ele era engenheiro. E aquele engenheiro, ele ia para tudo. Hoje não. Quantos cursos de engenharia existem? Porque você vai compartimentando, de modo que o cara que é, por exemplo, engenheiro civil, ele não vai lá adaptar como o cara da engenharia mecânica. Ele diz, cara, peraí, teu campo é outro. E assim vai, entendeu? A área da medicina é outra. A gente vai no médico, o médico te encaminha para um outro médico, especialista em determinada área. E isso vai. A ciência ela foi se subdividindo ao longo do tempo. E é uma forma também de defender um pouco a sua área, né? Bom, passando disso para o conhecimento filosófico, o nosso último tópico aqui, que é, o conhecimento filosófico. Até há uma discussão interessante a respeito disso, se filosofia é ciência ou não é. Essa é uma discussão que a gente não vai encontrar um fim nela. Por quê? Porque a filosofia está relacionada com a natureza do ser humano. Pensar. Então, se realmente acaba sendo ciência, ela tem um rigor, ela tem um método de fazer que é muito peculiar dentro da academia, ou seja, da universidade. Mas também se pode fazer filosofia fora da universidade, né? Existem outras formas, não existe uma regra do que é filosofia e o que não é, entende? Como a gente trabalha lá no ensino médio, a filosofia ela pode estar presente num grafite, numa imagem, numa letra de música, num filme, ou seja, e isso não a torna menos filosófica, uma obra de arte. Então, ou seja, a natureza da filosofia é proporcionar a reflexão, o pensamento. E óbvio que a universidade ela acaba criando, como eu estava falando para você, na compartimentação do saber, na forma de defender a tua ciência, ela cria algum tipo de regra, porque por ser a parte mais, digamos, a universidade ser a parte mais elevada do conhecimento, ou seja, ela dita as regras, autores, formas de se fazer, o que ela acaba aceitando ou não. Então, dentro da universidade, a gente até pode dizer que existe uma cientificização da filosofia. Mas fora da universidade também é possível, sim, fazer filosofia, como já foi dito aí. Então, o conhecimento filosófico ele é aquele que pretende investigar a coerência lógica com que o homem interpreta o mundo e dá sentido às suas ideias. Não importa a filosofia saber apenas como o mundo é, mas também como ele deveria ser. É o conhecimento que se baseia no filosofar, na interrogação como instrumento para decifrar os elementos imperceptíveis aos sentidos. É uma busca partindo do material para o universal. Exige um método racional diferente do método experimental científico, levando em conta diferentes objetos de estudo. Então, bom, esse conhecimento filosófico, a gente pode dizer que ele tem uma relação muito próxima com o conhecimento científico. Ou seja, porque a filosofia é o questionamento, a filosofia é a não aceitação das coisas, como nos são dadas. E a partir disso a gente percebe que o conhecimento científico ele bebe
do conhecimento filosófico e transforma isso numa coisa muito maior. Então, o objeto, né, de análise da filosofia são as ideias, as relações conceituais, as exigências lógicas, que não são redutíveis a realidades materiais e, por essa razão, não são passíveis de observação sensorial, direta ou indireta, por instrumentos, como é que é exigido, por exemplo, pelo conhecimento científico. Aí sim entra naquilo que eu estava falando para vocês, né? Por muitas vezes o conhecimento filosófico está preocupado em investigar outras questões, por exemplo, que não são as visuais, né? Você pode dizer que isso não tem valor, isso é viagem, ou seja, os caras estão discutindo ideias de autores, discutindo sistemas de pensamento de determinado cara, ou seja, são coisas que não são materiais, né? Então isso é um tipo de conhecimento um tipo de discussão que ainda se faz, né? Principalmente quando se quer de alguma forma desmerecer um pouco o trabalho dos filósofos. Então hoje os filósofos, além de questões metafísicas tradicionais, formulam novas questões. Então, ou seja, aí entra numa questão bem da filosofia atual, que está relacionada com esse texto do trabalho que eu dei para vocês fazerem, né? Ou seja, as discussões a respeito da filosofia hoje, não se discute muito mais hoje se Deus existe ou se Deus não existe, qual é a natureza desse Deus, de que os seres são constituídos e tal. Ou seja, as discussões filosóficas hoje, elas estão muito mais baseadas no nosso próprio mundo real de hoje, no que nós temos, o que teremos pela frente, né? Formas de trabalho, utilização dos recursos naturais, a forma como a gente se relaciona entre nós, sistemas políticos. Ou seja, a filosofia hoje, né, ela está pensando esse mundo nosso. Como viver melhor nesse mundo e como propor coisas que venham, né, a trazer melhorias para o nosso modo de vida aqui. Então, por isso, a filosofia está na base de todos os outros campos de conhecimento, né? Porque ela reflete sobre isso, ela pega os impactos de uma vacina, ela pega os impactos de uma medida econômica, de um plano econômico, ela pega os impactos de um modelo político e reflete sobre isso, criam teorias, reflete sobre as próprias teorias que estão na base da criação disso, e essa é a discussão que proporciona, né, a gente ampliar o nosso conhecimento crítico a respeito das coisas. Tá bem? Bom, então acho que a gente está chegando no final dos slides aqui, né? Você tem aqui então como adquirir conhecimento, sensação, observação, imaginação, a linguagem, o raciocínio, intuição. E aí eu deixei umas perguntas que foram dadas na semana anterior para vocês antes do trabalho para se fazerem, tá? São 7 perguntas aqui e vocês podem vocês podem responder essas perguntas e aí sim postar lá. Eu vi que já muita gente postou. Quem não postou, então pode postar, tá? Digitadinho essas questões ali e aí eu vou dando retorno para vocês na medida do possível, tá, gente? Com isso, eu encerro esses formatos, as formas de conhecimento e aí a partir da semana que vem, né, eu já vou estar pensando o próximo passo da nossa matéria, nós já vamos entrar em autores. E aí vamos ver os movimentos filosóficos, o racionalismo primeiro, depois o empirismo. Aí vem a revolução científica, como é que a gente chega nisso tudo aqui? Primeiro a gente precisa ter um pouco claro essas formas de conhecimento, os tipos de conhecimento, como estão mais ou menos divididos ali. E perceber o que no nosso mundo vigora hoje, né? Qual deles aí a gente se identifica mais e perceber a importância do conhecimento científico, a importância da ciência no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Eu vou falar mais um pouquinho disso num outro tópico específico, tá bem? Agradeço a atenção de vocês e eu estou tentando aqui, ainda estou me ambientando nas ferramentas. Eu descobri esse programinha aqui e vamos ver, vou fazer um teste. Essa semana eu vou gravar com ele e na outra semana de repente eu mudo o programa, mas por enquanto eu gostei bastante desse, não fico tão exposto assim.
né, e os slides ficam no primeiro plano. Vamos ver se vai dar certo, tá bem? Então tá, gente, um abraço aí e se cuidem, tá bem? Tchau, tchau.